Queria mencionar também a presença do vereador Marcelo Garbosa, que está lá no Agora, com os participantes da mesa, retornando aqui para a mesa, a gente vai dar abertura ao espaço para os participantes abrirem para reflexões e perguntas. Então, não vão ser muitos minutos, a gente não vai se estender muito, mas fiquem à vontade de fazer os seus questionamentos. A gente só pede aquela ordem de levantar a mão. Se tiver mais de uma questão ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a inscrição, tá? Tem uma pergunta para a Maria Letícia. Eu prefiro não usar o microfone, por favor. Eu posso falar mais alto, é que eu vou vir te incomodar. Pega no próximo. Então, com o decreto, né, que extingue os conselhos, como é que fica agora, a partir de agora, o funcionamento dos conselhos aqui em Porto Alegre? Que, pela sua fala, né, porque eu não conhecia muito, tem um protagonismo assim, muito importante o conselho aqui de Porto Alegre. Como é que vocês estão se articulando agora para dar continuidade a esse protagonismo em função desse decreto? Agora, porque o decreto ele vem justamente para mostrar a relevância ainda mais desses espaços, né? Porque se eles não fossem espaços relevantes, simplesmente nós havíamos ignorado. Mas então eu quero saber como é que vocês estão se articulando agora para, a partir de agora, com a extinção desses conselhos. Eles não vão parar, né, obviamente, mas é um trabalho ainda mais difícil, mas como é que vocês estão se articulando? Quer fazer? Bem, boa noite a todos e a todas. Está funcionando? Acho que está funcionando. Tá? Com essa vozeirona aí não precisa nem microfone. Não tá. Mas tá bem. Meu nome é Terres, eu sou diretor do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre. E também participo, né, do Conselho Municipal de Saúde. E, na verdade, eu não sei se é uma pergunta, talvez uma reflexão, né, a partir da fala do professor e da Letícia, é que nós estamos num momento, né, numa conjuntura política no nosso país bastante complexa. Eu me assustei. Bastante complexa, onde nós continuamos e devemos, né, estar mais do que nunca lutando, não só pela ampliação que nós vínhamos ao longo do tempo, brigando por ampliação de direitos, nesses momentos é para não perdermos direitos. É isso que nós estamos fazendo no último período, por conta dessa conjuntura política, por conta do avanço, né, de uma política ultradireita nesse país, e não é só no Brasil também, a gente vai para além das nossas fronteiras, então existe essa onda, esse tsunami da ultradireita, né, na sociedade, né, aí no planeta, digamos assim. Então tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo, que a gente conseguiu garantir a partir de conselhos, a partir de uma legislação, a partir da luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, da classe trabalhadora, hoje nós estamos perdendo no dia a dia. Infelizmente estamos perdendo. E sabemos que a própria legislação também que nós conseguimos colocar na Constituição está sendo retirada hoje do nosso direito da Constituição. Ou seja, a institucionalidade, os espaços hoje que deveriam garantir os nossos direitos, alguns espaços também estão comprometidos com essa política ultradireita. Nós procuramos, né, inúmeras vezes o próprio Ministério Público. Quais são as atribuições do Ministério Público? São defender os direitos coletivos, direitos individuais, essa é a obrigação do Ministério, as atribuições do Ministério Público. E nem sempre, atualmente, nós estamos tendo o Ministério Público como parceiros.
Muito antes, pelo contrário, em alguns momentos nós temos aí de forma muito aberta, muito explícita, o próprio Ministério Público comprometido diretamente com esta política de retirada de direitos e contra os movimentos sociais. Então nós não podemos sequer hoje ter essa institucionalidade para nos defender. E aí eu quero fazer o contraponto, tá, mas qual é a saída? A saída nada mais é do que a ação política direta. São os movimentos sociais organizados, e aquilo que, embora a Letícia colocou aqui, várias coisas nós conseguimos, inclusive na justiça, mas a justiça só se mexeu pela pressão popular, pelo movimento popular. E no último dia 15 nós tivemos um exemplo maravilhoso, que foi, né, a sociedade, os estudantes, professores, todo mundo nas ruas nesse país, para defender a educação pública. E é desta forma que lá em 2017 nós conseguimos segurar também com a greve geral a reforma da Previdência, onde Itamar estava tentando, né, implementar naquele momento. Aí fizemos a maior greve geral dessa história. E para concluir, esse movimento que nós tivemos agora no dia 15, nós teremos que repetir no dia 14. Dia 14 nós estamos preparando não só as centrais sindicais, os estudantes, a UNE, todo mundo, a greve geral para barrar a reforma da Previdência. Então esta ação direta dos movimentos sociais organizados e não desorganizados, movimentos sociais populares principalmente, porque tem os movimentos sociais também da burguesia, mas movimentos sociais populares, estarem na rua para defender os nossos direitos, que nós não podemos depender únicos e exclusivamente daquilo que está escrito na Constituição, ou até pela boa vontade do Ministério Público ou do Judiciário, que a maioria das vezes estão contra nós na atual conjuntura. Então, apenas para reafirmar nesse momento a importância da nossa organização e de ver a universidade envolvida, os estudantes envolvidos na garantia dos direitos, que nós precisamos mais do que nunca estarmos na rua, porque vai ser na rua que a gente vai garantir, né, uma vitória e derrotar esse governo entreguista que está aí, que está vendendo tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da história e principalmente no Sistema Único de Saúde. A próxima fala é do professor Marcelo. Bom, boa noite. Sou Marcelo, sou professor do Departamento de Sociologia aqui da URGS. Acho que as duas falas nos mostraram por caminhos diferentes a importância da participação, ou seja, sem participação não há democracia, sem participação a gente teria uma série de retrocessos, de desvios, enfim, né? Ou seja, a participação é fundamental. Acho que a questão que se coloca, a partir da fala do companheiro agora, é como nós enfrentamos, né, esse ataque que vem de cima do nível federal, mas que em Porto Alegre nós já vivemos há um bom tempo, ou seja, não esperou a chegada do Bolsonaro no governo para a gente ter esse ataque à participação. Por exemplo, Porto Alegre já foi uma capital reconhecida internacionalmente por suas experiências participativas, e hoje, por exemplo, ver qual estado está o processo de orçamento participativo, ver o estado em que se encontram várias nossas instituições de participação, que mostram que a gente precisa confrontar isso no nível local. Então, para mim, o desafio é como é que a gente, de fato, a partir desse reconhecimento da importância da participação, começa a traçar ações, a partir da qual a gente pode enfrentar esse desmonte que está colocado. Se não agirmos, se não lutarmos, essas instituições vão ser desmontadas, ou seja, o retrocesso vai acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, ao mesmo tempo tem um processo nacional, ou seja, existe essa campanha nacional, o Brasil precisa de conselhos, houve uma ação no Supremo, que o Partido dos Trabalhadores entrou com a ação no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello aceitou a ação e encaminhou para o Pleno do Supremo para decidir. Isso está agendado agora para o dia 12 de junho. Né? O Movimento Nacional dos Direitos Humanos foi aceito, né, como um amigos curi, ou seja, vai fazer uma fala, né, vai fazer uma intervenção no processo para mostrar a importância dos canais de participação. Né? Então, há um processo nacional ocorrendo de pressão social e tal, e eu acho que o desafio nosso aqui em Porto Alegre, uma cidade que tem uma história de participação, é como é que nós reconhecemos essa história e vamos lutar pela defesa daquilo que nós construímos ao longo de décadas. Ou seja, eu acho que é necessário uma articulação, né, da sociedade civil, dos conselhos,
da universidade, enfim, para a gente de fato construir um processo que barre em amplo local essa estratégia de destruição da democracia que a gente está vivendo no nosso país. Então, eu acho que a gente está reconhecendo a importância dos conselhos, agora a gente tem que pensar como a gente constrói a nossa estratégia de luta com inteligência, com habilidade, ocupando todos os espaços possíveis, ou seja, precisamos ocupar a imprensa, precisamos ocupar a universidade, precisamos estar nas ruas, precisamos usar o judiciário, ou seja, nós temos que usar todos os recursos para disputar isso e não deixar que a democracia retroceda dessa forma. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Eduardo, sou da Saúde Política da Graduação. O professor Frederico, eu venho da psicologia e falaste da psicologia política, né? Confesso que eu não conhecia muito, né, sobre a área. E aí eu prestei bastante atenção na tua fala, trouxe essas questões dos cenários, explicando até o porquê está binário, né? Lá. E a professora Gabriela Godoy, que é uma professora aqui da nossa graduação, ela traz um autor, e talvez não seja um autor, talvez não é colonialista, né? Que é um camaronês que fala sobre a necropolítica. E aí, enfim, que é um conceito, talvez a professora possa falar melhor, que enfim, é como que incide em quem pode viver e quem pode morrer. E aí, pensando em estratégias de articulação, eu penso nas pessoas, então, que são essas pessoas que a estrutura ela coloca para a morte, né? São pessoas vivas e vivas mortas, né? Então, para entender melhor, assim, para a gente pensar em como articular com as pessoas, saindo da nossa bolha, né? Enfim, no sentido de como conseguir se articular, se aproximar das pessoas, convencê-las, explicar o porquê que a participação popular e o controle social são importantes, enfim. Então é mais nesse sentido, daí se a Maria Letícia também tiver alguma dica de estratégia, enfim. É isso, obrigado. Boa noite, sou Ana Paula também, sou conselheira aqui de Porto Alegre e queria trazer uma questão, enfim, né, para o Frederico, que estuda então o tema da participação, nessa articulação, né, que experiências e que reflexões você pode nos trazer em relação a essa articulação tão importante, né, entre saúde e educação, do ponto de vista da participação e do papel da universidade, em especial, tá? Eu estou falando aqui então em especial para os conselhos de saúde, né, onde a gente tem também dentro das questões do SUS, né, a formação, enfim, como eixo importante, estruturante, né, e que essa formação tem que estar articulada com as necessidades concretas, né, do sistema, e para isso a gente tem aí alguns dispositivos que foram criados, educação permanente de saúde, articulação ensino-serviço, né, mas para além disso, porque eu acho que a fala, né, o relato da Letícia sobre o protagonismo do Conselho Municipal de Saúde nos leva a um outro patamar, né, acho que um pouco adiante do que tradicionalmente a gente costuma ver como ação dos conselhos, né? E aí eu queria pensar nessa perspectiva, como que a universidade, né, para além da questão da formação, pode contribuir para esse apoio, essa articulação, tanto do ponto de vista das ações de extensão, de pesquisa, mas como protagonista mesmo nessa relação de ação política, né? Então eu queria que você pudesse falar alguma coisa nesse sentido. Só queria um recado assim, que a gente tem mais 2 inscrições, daí depois 3 então. 3 inscrições e daí a gente fecha esse bloco para que você possa responder, tá? Boa noite, eu sou o Cids.
Primeiro, assim, me chamou a atenção, simbolicamente, a ausência ostensiva, né, da Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde, na Conferência Municipal de Saúde. É algo que eu acho que é bastante significativo. Mas a minha provocação é outra. Há uma tentativa, né, de se desqualificar a ideia de populismo, principalmente veiculada pela mídia, né, e caricaturizar. Entendeu? O populismo é uma caricatura e se tenta, a partir daí, desqualificar a política. E o Ernesto Laclau, eu acho que ele traz essa discussão do populismo de esquerda, né, e a alternativa, talvez a única alternativa dessa via em países como na América Latina. Mas a pergunta que eu queria, a provocação que eu queria fazer era: como lidar com a tendência do populismo de esquerda de tutelar movimentos sociais e movimentos populares, de cooptar lideranças e de introjetar na mentalidade dessas lideranças uma perspectiva de governo, e não uma perspectiva realmente de dar consistência à democracia ou às vias de democracia direta, combinada com a democracia indireta. Eu acho que essa é uma questão importante, até porque o Laclau, quando ele tenta justificar o peronismo e a análise que ele faz, eu não vejo uma resposta, ou essa ideia de que nós precisamos contrapor ao populismo de direita um populismo de esquerda, se a gente não discutiu e não lidou com essa dificuldade, com essa tendência, que para mim fica bastante clara nos últimos governos que a gente teve. Gilmar, sou conselheiro municipal de saúde, vice-coordenador do conselho, então eu quero só dar um recado para os nossos alunos aí que estão estudando sobre a participação popular, que hoje aí a gente, tanto eu como a Maria Letícia, a Ana Paula e outros conselheiros que são do grupo de coordenação, nós somos vigiados. Até o que nós falamos na nossa plenária, eles não vão, eles sabem o que a gente fala. Então isso já é um processo de querer cortar a nossa democracia. Hoje a gente tem que cuidar do que a gente fala numa plenária, com esse governo que está aí. Tem que saber o que fala. Hoje nós tivemos uma plenária na nossa região lá, está aí a Maria Letícia que acompanhou, tinha uma pessoa que era da comunitária. Se ela é da comunitária, que faz o laço entre as vilas, as regiões, ela não poderia ser. Ela gravou todinha o que a gente falava, né? Chegava quase a cair em cima da caixa de som gravando. Aquilo repassa tudo para o secretário. E aí temos um cara que faz a parte da advocacia lá, que eu esqueci, o assessor, que faz essa parte. O cara, ele manda questionando qualquer coisa que a gente fala, ele manda questionando, abre um processo sem e tem o desfrute e o prazer de perguntar para a gente, responder, pressionando a Maria Letícia, nós do núcleo de coordenação, para responder. Então, quer dizer, tudo isso é um processo de a gente estar de olho atento, de olho vivo e esperto, porque começa lá em cima e vem até aqui embaixo. Então, é só isso, um recado para dizer como a nossa situação que a gente enfrenta esse governo aí. Obrigado. Boa noite a todas e a todos presentes, boa noite componentes da mesa. Meu nome é Marlon, sou estudante do curso de saúde coletiva aqui da URGS. Nós estamos num momento onde a Constituição Federal, os nossos direitos, conquistas, com muita luta, muito suor, dos anos para cá, estão sendo esquartejados. Estão sendo retirados a todo instante. E o controle social, a participação social, simplesmente vive um drama, vive internamente até vou mais além, até quando nós teremos participação e controle social com esses governos a nível federal e também em Porto Alegre, também, que a Prefeitura de Porto Alegre
enxerga o Conselho Municipal de Saúde como um inimigo. Tanto é que o secretário municipal de saúde nem foi à Conferência Municipal de Saúde. Não está participando de nada. Já começa por aí. E Porto Alegre é pioneira em participação popular. Antes mesmo da Constituição de 88, Porto Alegre já tinha seus conselhos populares e em 89 o orçamento participativo, que virou referência. E agora essa gestão em Porto Alegre, que chama de gestão fiscal, que promove uma sangria social à população, ao povo de Porto Alegre. E além do mais, essas agendas recessivas que promovem retrocessos, trabalhadores na UTI, que a cada instante é direitos perdidos, e essa reforma da Previdência é justamente a destruição do Estado brasileiro, a destruição do Sistema Único de Saúde. E, senhoras e senhores, precisamos de unidade e amplitude. Desde as instituições constituídas, movimentos populares, precisamos esclarecer aqueles que a gente mais precisa defender, são os menos esclarecidos, que serão os mais afetados com essa reforma da Previdência, os mais afetados também com os cortes na educação e assim por diante. Porque essa luta que nós estamos enfrentando a todo instante, antes de tudo precisamos de unidade e amplitude. Muito obrigado. Então, de fato, acho que Porto Alegre tem uma trajetória importante, significativa mesmo, antes do orçamento participativo, como lembrou o Marlon ali, a organização através dos conselhos populares, das associações de moradores, tanto que na organização do próprio Conselho Municipal de Saúde nós temos a representação dos usuários que se dá a partir das regiões, diferente de muitos outros conselhos que a representação é majoritariamente pelas entidades. Então nós temos essa marca que já é uma marca da participação popular, da história da participação da população nas políticas públicas e na reivindicação de políticas públicas de Porto Alegre. Mas eu diria que nós já estamos em luta, para quem perguntou, né, qual a melhor forma, qual a estratégia, nós estamos lutando, não paramos nunca de lutar. O nosso grande desafio, na verdade, é, como alguém falou aqui, sair, ultrapassar a nossa bolha. Então, para isso, a gente conta com, claro, mecanismos, né, de mobilização, ou mesmo das mídias sociais, né? Agora, recentemente, a gente conseguiu, depois de muito esforço, conseguimos publicar um artigo no jornal aqui de Porto Alegre, né, no jornal Zero Hora. Desde o ano passado, nós tentávamos, né, a nossa assessora de comunicação tentava fazer tentar publicar um artigo do Conselho, né, porque é uma forma de colocar a opinião do Conselho no jornal de grande circulação, que tem, né, um acesso bem maior fora do que nós, da nossa bolha, das nossas relações. Nós temos um processo no Conselho, que é um processo de educação permanente para o controle social, que nos possibilitou uma série de ações de preparação dos conselheiros, especialmente, para poder agir, para poder militar, né, na saúde, para poder compreender e poder ter uma ação mais qualificada, que nós seguimos persistindo nessas ações. A questão da articulação com a universidade também para nós é um aspecto bem importante e significativo na qualificação dos nossos processos, de planejamento especialmente. Então,
o que nós estamos propondo nesse momento e fazendo nesse momento são essas atividades. Então, o que a gente precisa, como o Teres falou, ali nós temos apostado nessa articulação com os movimentos, com as entidades, como forma de ação, de colocar o Conselho na rua, né, de se articular com outros movimentos, né, de poder ultrapassar os nossos limites e as nossas fronteiras. Isso a gente tem feito. Esse momento que nós estamos aqui é um momento desse tipo. Né? Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de estar em todos os espaços, né? Mas diversos cursos da universidade têm nos convidado, né? As universidades têm ido também nas nossas reuniões do plenário. Hoje as reuniões do Conselho elas também são transmitidas pelo Facebook. Nós temos um grande número de acesso. Nós temos hoje, desde o ano passado, desde 2017, nós temos uma assessoria de comunicação. Também para nós isso foi muito importante. Né? Mas claro que nós estamos em permanente... deixa eu fazer o joguinho da memória aqui. Esse aqui, esse joguinho, um joguinho da memória, que foi de memória do SUS, que foi pensado para trabalhar, tentar ressignificar conceitos. Está no site do Conselho, eu só trouxe esse, agora eu presentei o professor aqui. Para trabalhar com as crianças, porque uma das questões que aparece sempre nas conferências de saúde que nós realizamos ao longo dos anos, aí, de que nós temos que identificar novos atores, né? E trabalhar também nas escolas, na formação das crianças, né? Com relação aos significados dos direitos sociais, do que é a saúde, de trabalhar a saúde como direito humano. Então, a nossa assessora de comunicação, então, fez essa proposta e nós já temos o lançamento desse processo aqui com uma associação de moradores da Vila Tronco, da Vila Cruzeiro, onde nós vamos lançar isso numa escola infantil, uma creche, na verdade, uma associação que tem trabalho social com as crianças da comunidade. Então, isso é uma forma. Uma outra atividade que a gente realiza anualmente, que é o Prêmio Destaque em Saúde, que é um destaque, um prêmio que a gente instituiu a partir do Conselho, que é anualmente, que a gente faz uma publicação e a gente identifica, então, o plenário do Conselho identifica pessoas, instituições ou projetos que se destacaram na defesa do SUS naquele ano. Então, a gente também se mobiliza uma boa parte da população. Esse livro aqui é o livro dos 25 anos do Conselho. Né? Então, nos 10 anos a gente fez uma publicação como essa, nos 20 e nos 25, então de 5 em 5 anos a gente faz essa publicação e conta um pouco da nossa história. Essas ações que eu coloquei aqui, elas estão retratadas, né, no livro do Conselho, que está disponível também no site do Conselho de forma digital. As pessoas podem acessar, buscar, procurar e divulgar. Então, acho que é isso. Primeiro começar falando da alegria de descentralização do Conselho aqui. Né? Muito legal, acho que é isso, a gente tem trabalhado, né? A gente tem atuado, resistido. São perguntas um bocadinho difíceis essas, né? Eu acho que eu começo com a do Eduardo e a da Ana Paula, um pouco articulando as duas, né, em termos de pensar, de certa forma, o papel da universidade, né, e como fazer com que a universidade se articule com outros atores, com outros lugares, com outros espaços, nesse processo de enfrentamento. Né. Eu acho que a gente, não é à toa que a universidade se tornou a inimiga número 1, talvez, ou entre as mais importantes desse governo. Né? E não é à toa porque a gente tem conseguido, nos últimos anos, transformar a universidade de um espaço de elite para um espaço
de produção crítica junto com populações que nunca estiveram cá dentro. Então eu acho que a gente pode pensar sair da bolha de duas formas, né? Sair da bolha fazendo o que a gente conseguiu fazer nos anos de governo petista, né? Que é de trazer as pessoas, e aí pensando no conceito de necropolítica, pensando no conceito de vida nua, né? Trazer as pessoas que nunca foram reconhecidas como legítimas, né? De poderem pensar, né? Nunca foram reconhecidas como legítimas em termos de ser vistas como humanas, né? E a gente trouxe elas para dentro da universidade, né? A gente, com as cotas sociais, com as cotas raciais, né? Com as cotas para indígenas, para deficientes, nós trouxemos esse lado de lá do muro cá para dentro. E, portanto, não é à toa que a gente está sendo um grande alvo desse governo, né? Nós permitimos e possibilitamos reconhecer legitimidade a vidas que não eram vistas como humanas. Então, acho que uma forma da gente conseguir sair, articular para fora da bolha e atuar como universidade é resistir, inclusive, né, para preservar que essas pessoas continuem podendo estar dentro da universidade. A gente resistir para impedir que, como os ministros da educação que têm passado por esse governo vão afirmar, de transformar esse espaço de novo num espaço de elite, num espaço de poucos. Eu acho que muitos aqui devem estar sabendo de um decreto que saiu agora recente do governo, que visa cortar 70% das bolsas de programas de pós-graduação nota 3 e cortar, excluir até no próximo quadriênio, que fecha em 2022, 2021, 1.200 programas de pós-graduação no país. Isso significa que a gente vai acabar, ou quase acabar, com os programas de pós-graduação do Norte e Nordeste. Por uma questão muito simples. Porque grande parte das universidades federais do Norte e Nordeste só abriram seus programas de pós-graduação após o governo Lula. Só abriram programas de pós-graduação muito recentemente. Então eles são, sobretudo, nota 3 e nota 4, que serão os 1.200 programas a serem excluídos do sistema de pós-graduação. Isso significa a gente voltar a muitos anos atrás, onde a pós-graduação e o ensino, portanto, especializado em termos de mestrado e doutorado, né, vai voltar a ser um ensino feito no Sul e no Sudeste. Então, a gente sai da bolha quando a gente construiu isso nos governos petistas, de trazer para dentro pessoas vistas como não humanas, negros, indígenas, deficientes físicos, pobres para dentro da universidade. E a gente também sai da bolha quando a gente leva, por exemplo, o programa de pós-graduação para regiões que nunca tiveram programa de pós-graduação, ou que tinham muito poucos, como o Norte e o Nordeste. Mas há outras formas também de sair da bolha, né? Essa é uma que a gente começou a sair. Mas isso é para além da universidade. Você trazer pessoas consideradas não humanas, pensando no seu próprio conceito, tá? Para dentro da universidade, é ir para além da universidade. É ir para além de uma concepção de universidade que a gente construiu por 100 anos nesse país. Isso é ir para além da universidade. Tá? Agora, há também a necessidade da gente fazer uma coisa que é produzir cada vez mais ações junto a pessoas que ainda não chegaram aqui dentro. Não é? E aí tem uma coisa muito importante que a gente ainda tem dificuldades. E eu estou falando da gente, me incluo inclusive nisso. Tá? Que é conseguir dialogar com pessoas que não são acadêmicas. Né? Que é conseguir ir para conversar junto com pessoas que não estão aqui dentro e que a gente ainda não construiu possibilidade de elas poderem entrar aqui dentro,
né, e escutá-las como iguais. Isso a gente ainda tem dificuldade. E é por isso que eu quis sustentar no meu texto uma ideia de um papel da universidade que não seja um papel de uma vanguarda intelectual. Tá? Que não seja um papel de que a gente vá conversar com essas pessoas, mas a gente sabendo quais saídas nós construiremos para elas. Né? E é isso que eu dizia quando eu falo que a primeira coisa para a gente construir um populismo de esquerda, e aí eu vou, né, compartilhando com o próprio Laclau, né, é exatamente conhecer quais são as demandas dessas pessoas. A gente precisa conhecer quais são as demandas, como que elas têm construído algumas saídas. Porque é assim que a gente vai poder contribuir. A gente pode contribuir para fora da universidade, escutando e conhecendo as pessoas que estão fora da universidade como iguais. Portanto, escutando elas, em termos de saber o que elas têm construído, tanto em termos de sentimentos de falta, de ausência, né, quanto em termos de saídas. Eu acho que esse é o caminho.